Amados irmãos, de pé, como estamos, peço aos irmãos que abram a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso de número, o verso 24, do 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 24 ao verso de número 31. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles isto, unânimes levantavam a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus, glória a Deus. Amados irmãos, o texto a qual eu acabei de ler é um texto conhecido da igreja. É um texto que fala a respeito da segunda manifestação da ação do Espírito Santo. O segundo mover do Espírito Santo. Eles receberam essa promessa no dia de Pentecoste. E a Bíblia diz que Jesus tinha falado para eles, tinha dito a eles que eles esperassem em Jerusalém até que do alto eles fossem cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem cheios do Espírito Santo. E ali então em Atos 2, em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou terminando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como vento veemente, impetuoso, e foram vistas línguas de fogo. E conforme o tocava, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Esse evento aqui foi um evento ímpar, um evento único. Eu vou explicar o porquê. Houve algumas manifestações. Por exemplo, quando Deus tirou de Moisés o Espírito que havia sobre ele e derramou sobre alguns líderes para ajudar Moisés a conduzir o povo. Mas essa promessa aqui, a qual o Senhor tinha falado através dos profetas, como o profeta Joel, por exemplo, foi um profeta do Senhor que profetizou a respeito dos últimos acontecimentos.
né, que nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Quando acontece a manifestação, a ação do poder do Espírito, Pedro então toma a palavra, porque em primeira instância, as pessoas que estavam participando dessa festa de Pentecostes, do lado de fora do cenáculo, começaram a olhar para aquela manifestação e a ter algumas dúvidas do que estava acontecendo. Uns ficaram admirados, maravilhados, outros começaram a zombar, e outros começaram a dizer que eles estavam bêbados, estavam embriagados. E a Bíblia diz que Pedro tomou a palavra, porque na verdade tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo está alinhado no controle de Deus. Para Pedro tomar a palavra não foi algo comum, foi o próprio Deus que deu a Pedro essa autoridade. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas, né? Então Pedro tomou a palavra e olhou para aquela multidão a qual estava admirado, né? E disse: isso aqui que vocês estão vendo não é embriaguez, isso aqui é uma manifestação do poder de Deus, a qual o profeta Joel profetizou que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda carne, velhos, jovens, todos provarão do meu Espírito e receberão do meu Espírito, e permanecerá com eles para todo sempre. Então Pedro aqui começou a falar da manifestação, ele começou a falar do que estava acontecendo, algo ímpar. O poder de Deus invadiu aquele lugar, irmãos. O poder de Deus encheu aquela casa, não uma casa vazia, porque o cenáculo continuou o mesmo, o local continuou o mesmo, mas a vida das pessoas que estavam ali presentes foi transformada, foi mudado. Eles foram impactados com a ação do Divino Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. A vida deles não foi mais a mesma. Eles provaram do Espírito Santo. O poder de Deus entrou naquele lugar. O poder de Deus entrou naquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é estar embriagado do Espírito Santo, é estar tomado do Espírito Santo, é estar cheio do Espírito Santo. É como um copo de água, está transbordando, você está enchendo e já encheu e a água está derramando. Foi isso que aconteceu. A água derramou tanto, o Espírito Santo derramou tanto que não só ficou ali dentro da congregação, saiu para fora. As pessoas sentiram o perfume do Espírito Santo e começou a ficar incomodado com a ação que estava acontecendo ali, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele enche o crente, ele renova o crente, ele fortalece o crente, ele se apodera do crente para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Bendito seja Deus, porque depois que Pedro explica o acontecimento, Pedro prega a mensagem principal, cristocêntrico. Ele começa a explicar: esse poder aqui está alinhado com a vinda do Filho de Deus, a pedra de esquina a qual vocês rejeitaram. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, é o Senhor. E a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados com a mensagem, porque Pedro começou a pregar com ousadia, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus. Pedro negou, lembra? Jesus estava presente, carnalmente, vivo, e Pedro negou a Cristo. Por 3 vezes ele nega a Cristo. Mas agora não. Ele recebeu o poder de Deus e estava ali em meio a uma festa, com muita gente
ouvindo a sua pregação, a sua mensagem, e com ousadia e autoridade do Divino Espírito Santo, ele pregava a palavra de Deus. Ele testificava de Cristo. Ele testificava do Senhor. Ele pregava a palavra de Deus. E a Bíblia diz então que 3.000 almas se converteram a Cristo. 3.000 almas se converteram a Cristo. Bendito seja Deus. 3.000 almas se converteram a Cristo e foram batizados. Depois disso, a igreja ela tomou uma forma, ela cresceu. E eles pregavam a palavra de Deus com ousadia, cuidavam dos órfãos, das viúvas. Todos os dias eles permaneciam no templo, não só pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, orando, estudando a palavra de Deus, falando das suas experiências, porque a palavra de Deus no papiro era só o Pentateuco, não tinha o Novo Testamento escrito ainda, ok? Então eles usavam o Antigo Testamento como regra de fé. Agora, alienado, e eles agora com outra interpretação, entendendo agora o Evangelho depois que Cristo veio, aí eles começaram a olhar com os olhos de Cristo. Porque quando você olha para Moisés, você tem que ver Cristo em Moisés. Quando você olha para Abraão, você tem que ver Cristo em Abraão. Quando você olha para José, você tem que ver Cristo em José. Quando você olha para Débora, uma juíza, você tem que ver Cristo em Débora. Então tudo reflete Cristo. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo reflete a Cristo. Pois bem, então a Bíblia diz que eles cuidavam dos órfãos, cuidavam das viúvas, e a igreja crescia em graça, em amor, em unidade, em comunhão, em fervor. E é por isso, amado irmão, para sermos uma igreja como a igreja primitiva, existe no mínimo 3 segredos, e os mais importantes são o poder da oração. A igreja não pode parar de orar. Segundo, o poder do Espírito Santo. A igreja não pode, de maneira nenhuma, andar sem o Espírito Santo. E Paulo diz isso em suas cartas. Não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita em vós. É o Espírito Santo que conduz a igreja. É o Espírito Santo que renova a igreja. É o Espírito Santo que fortalece a igreja. É o Espírito Santo que manifesta o poder na igreja. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo. E o terceiro item é a palavra de Deus, ou o poder da palavra. São essas 3 coisas que eu e você precisa para termos uma vida fortificada em Cristo. Por quê, amados irmãos? Porque eu e você matamos um urso e um leão por dia. Enfrentamos muitas adversidades. Enfrentamos muitas situações, perseguições e outras coisas. E para permanecermos em Cristo, e para permanecermos firmes e constantes, precisamos orar. Precisamos da palavra de Deus e buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos avive, para que o Espírito Santo nos encha, para que o Espírito Santo continue conosco, para que o Espírito Santo não saia da nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pois bem, a Bíblia diz que depois dessas coisas, eles foram para a oração. Pedro e João foram orar como era de costume. E quando eles estavam indo a caminho da oração, eles se deparam com um homem coxo, que era levado por alguém e era colocado na porta do templo. E ali ele ficava pedindo uma esmola, uma esmola, um dinheiro para sobreviver. Então Pedro e João, cheio do Espírito Santo, olha para aquele homem e diz: olha, moço, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí tem uns que falam assim: compre esse lenço que você vai ser curado, compre essa rosa que você vai ser curado, compre esse sabão que esse marido vai ser liberto, compre essa flor que você vai arrumar um casamento. E Pedro e João disse: em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aí tem gente que insiste ainda mais: se você ofertar R$1.000, você vai ver a bênção que você vai receber. Se você fazer um ato de fé, trazendo muitas ofertas aos pés do pastor, da igreja, você será curado. Não, é o nome de Jesus Cristo que opera todas as coisas. Olha o que diz João, capítulo de número 7, se não me falha a memória. Diz assim: se as minhas palavras estiverem em vós, e tu e vós estiveres em mim, tudo que pedirem vos será feito. É João capítulo 15, verso 7. É o nome de Jesus que faz todas as coisas. É Jesus que opera os sinais. Por mais que o homem, muitas das vezes, é um instrumento de Deus para colocar a mão nos enfermos e as pessoas serem curadas, mas é Jesus que opera os sinais. É Jesus que cura as pessoas, e é Jesus que deve receber toda a adoração. Pedro e João estavam cheios do poder de Deus, e eles sentiam isso nas suas vidas, porque você sente quando você está cheio do Espírito Santo, você percebe quando você está cheio do Espírito Santo, você sente que você está cheio do Espírito Santo. Pedro e João recebeu o poder de Deus, recebeu o Espírito Santo, só para um propósito: fazer o ide do Senhor e adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levantou e andou pelo poder de Deus. E a Bíblia diz então que as pessoas que estavam dentro do templo e as pessoas que estavam do lado de fora começaram a glorificar a Deus, adorar ao Senhor e a exaltar a Deus pelo poder, pelo milagre que ocorreu ali do lado de fora do templo. E a Bíblia diz que eles olharam e não receberam a adoração, a honra, o louvor que estavam dando para eles, mas eles tiraram eles de cena e colocaram Cristo. Foi Jesus que fez. Foi Jesus que fez. E a Bíblia diz que 5.000 almas se converteram a Cristo. Mas 5.000 almas. O milagre não é para promover o pregador, o pastor ou a igreja. O milagre, quando é operado, é para promover o nome de Jesus e impactar as pessoas para vir ao reino de Deus. É para isso. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor, você é um instrumento nas mãos do Senhor, não para me promover, mas para promover o reino de Deus, para que Cristo apareça. Louvado seja Deus. Paulo disse: se eu tiver que me gloriarei no Senhor. E tem pessoas que pregam para vanglória, canta para vanglória, toca para vanglória, prega para vanglória. Tipo assim, se ele não prega não funciona, se ele não canta não funciona. Você já viu aquele tipo de pregador quando você está aqui cantando, você está adorando, ele está calado ali, né? Ele não vê a hora de chegar a oportunidade dele, e aí nem cultua, nem adora. Aí de repente ele pegou o microfone na mão, parece que a unção está no microfone, ele grita. A unção está no grito, não está na palavra. O avivamento está no grito. Ele grita. Parece que o grito dele, muitas das vezes eu me assusto com o grito. Mas na mente do pregador e do pastor, o grito parece que impacta a pessoa, né? Parece que está enchendo a pessoa. E é tanto grito, e você não vê nada de palavra. E aí, Jesus não aparece, a glória de Deus não aparece, o que aparece é o homem. É o homem que é o centro das atenções. Eu preguei 3.000 almas, foi isso que Pedro fez? Não, quem narrou o texto não foi Pedro, foi Lucas. Mas 3.000 almas se converteu a Cristo pela pregação do Evangelho. Louvado seja Deus. Então, por conta desse milagre e por conta de outras coisas, Pedro, João, os apóstolos estavam sendo observados.
Porque eles queriam parar de qualquer jeito a igreja de Cristo. É a forma que eles queriam, eles querem parar a igreja de Cristo. Então eles pegam Pedro e João e levam para ser interrogado, ameaça Pedro e João, batem neles, e aí Pedro com ousadia não nega, pela segunda vez não nega a Cristo. Porque quando Pedro e João vai tomar fala, a Bíblia diz que Pedro e João diz assim: julgue vocês mesmo, julgue, mas eu não deixarei de falar, de anunciar o que os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. Ou seja, eu não me calarei, porque eu presenciei tanto na vida das pessoas e eu fui transformado por Cristo, eu fui mudado por Ele, eu fui impactado por Ele. Eu amo a Jesus Cristo, eu até neguei, mas eu não negarei mais, eu morrerei por Ele. Nós cometemos falha, porque somos seres humanos. Muitas das vezes nós erramos mesmo, mas não devemos de maneira nenhuma negar a Cristo. Mesmo cheio de defeito, de falha, permaneça fiel a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, depois dessa ameaça, eles foram soltos, porque eles viram o que aconteceu. E a multidão, então, estava glorificando a Deus lá no templo. E eles estavam sendo interrogados. Então eles voltam para os seus irmãos, glória a Deus, e eles chegam com seus irmãos, chegam até seus irmãos, e a Bíblia diz que eles contam a sua experiência, ele conta o que eles viveram, eles se lembraram das palavras de Jesus: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo dissegue todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão que estáis no céu. Eles se lembraram da palavra de Jesus Cristo. Eles se lembravam do ensinamento de Jesus Cristo. Vocês vão sofrer perseguições, vocês vão passar até necessidade por causa do meu evangelho, mas permaneça fiel, porque o Espírito Santo estará com vocês. Ele conduzirá vocês, ele fortalecerá vocês. Então, eles chegam até os seus irmãos e eles começam a compartilhar aquilo que ocorreu com eles. Olha, nós somos presos, nós fomos ameaçados, um coxo foi curado, mas fomos soltos. E a Bíblia diz que eles, unânimes, começaram a orar. Amados, unânimes, eles começaram a orar pedindo o quê? O versículo de número 24, a qual nós acabamos de ler, diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. E levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o seu Senhor, e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Todas as autoridades se levantaram contra Cristo, contra a igreja, toda a autoridade. Ele cita aqui autoridades pesadas, Herodes e Pôncio Pilatos. Todos contra o Senhor, se referindo a Deus, e contra o verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Só que aí eles olham também para eles. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles oram um pelos outros. A Bíblia diz assim: Pai, olhe agora para as ameaças e nos dê ousadia
para continuar pregando a tua palavra, para continuar operando sinais por intermédio do teu nome e para continuar firme na fé, para que nós não venhamos recuar perante as ameaças qual esses homens têm feito. Ele se refere às perseguições que eles vão enfrentar, mas eles estão pedindo para que Deus derrame sobre ele poder, ousadia, autoridade, para que eles permaneçam pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A oração é essa. E a Bíblia diz no verso de número 31: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. É mais ou menos como hoje, todos, não foi só a metade da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo. Receberam mais uma vez a virtude, o poder do Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo, o investimento do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Pastor, eu estou vazio. Mas você pode ser cheio hoje do Espírito Santo se você entender essa palavra nesta noite. Pastor, eu estou fraco, mas você pode ser fortalecido nesta noite pelo Espírito Santo se você entender essa palavra nesta noite. Pastor, eu estou abatido, eu estou desanimado, mas se você entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, você sairá daqui cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da virtude do Senhor. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Mas nós precisamos dos requisitos: o poder da oração e a palavra de Deus. A oração é necessária, ela é importante, e todo crente, ele tem que ter na sua vida um período de oração. Por quê? Porque é uma conversa com Deus. Não tem como ser crente se não falarmos com o Pai, que é o dono da minha vida e da sua vida. Se você conversar com o crente, ele falar assim: eu não gosto de orar, faça o convite de apelo. Ele precisa se converter a Cristo, porque quem não gosta de orar, irmão? É falar com Deus, é falar com o Pai. Não tem como ser crente, não tem como não ter nome de protestante, não tem como ter nome de igreja, se eu e você não orarmos. Orarmos é conversar com o dono da igreja, com o dono da igreja. Então, se você conhece um crente que não ora, não sabe o que é orar, faz o apelo, porque ele precisa de imediatamente se converter a Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O Espírito Santo, ele vem sobre nós e ele nos enche. E não é uma vez só. Não é só uma vez. Ele me encheu hoje e amanhã não. Todas as vezes que eu e você se reunir, seja com duas pessoas ou até eu sozinho, o Espírito Santo vem e nos enche novamente. Glória a Deus. Eu acho que aqui teve pessoas que já foram cheias do Espírito Santo lavando a louça. Eu acho que aqui teve pessoas que foram cheias do Espírito Santo trabalhando. De repente, eu acredito nisso. Eu acho que aqui teve pessoas cheias do Espírito Santo tomando banho. Porque está tudo aqui, ó. Quando nós entendemos a mente e o coração e começamos a entender a ação do Espírito Santo, a gente fala com Deus e começa a dar glórias a Deus, louvar ao Senhor, adorar a Jesus. E de repente ali Deus vem e te visita ali no seu trabalho, te visita ali na faxina da tua casa, te enche do Espírito Santo. Aí você esquece de tudo que você estava fazendo, porque Jesus te tomou, te encheu. Bendito seja Deus. Quantas vezes eu vi isso na vida da minha esposa quando eu não era crente, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que era Deus, mas eu ficava com medo de falar qualquer coisa, ficava calado, e Deus tomando a minha esposa ali, baixinha, né? Parece que quanto mais baixinha, mais enche mais rápido.
Meu Deus, porque eu vi ela lavando louça, sendo cheia do Espírito Santo. E aquilo ali, eu olhava, eu não entendia, mas eu ficava arrepiado. Eu falava, eu sei o que está acontecendo, porque ela já me ensinou. Deixa ela. É o Espírito Santo que está falando com ela, com ele. É o Espírito Santo que está conversando com ele, com ela. É o Espírito Santo que está cuidando dele, que está cuidando dela. É o Espírito Santo que está fortalecendo ele, fortalecendo ela. Aí você começa a dar glória a Deus, aleluia. Aí você se esquece que você está numa casa, que você está com pessoas. Quando você glorifica a Deus, você não se preocupa com a vergonha que você vai passar. Você só quer ser cheio do poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo, receber aquela porção do Senhor e ser visitado por Ele para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, lembra quando você foi cheio do Espírito Santo? Quanto tempo tem isso aí? Pastor, já tem uns anos. Passou, tem alguns meses. Pastor, faz tempo. Faz tempo, pastor, que eu não tenho um particular com o Senhor. Faz uma reflexão da sua vida aí. Será que foi Deus que é culpado? Ou você que nunca mais orou? Ou você que nunca mais buscou ao Senhor? Deus continua o mesmo, é nós que muda. Ele quer continuar enchendo a sua igreja, Ele quer continuar enchendo o seu povo. Ele quer continuar enchendo você. E você sabe muito bem, irmão, que se a gente não for cheio, a gente não vai conseguir. A depressão vem e pega a gente. A fraqueza vem e pega a gente. O mundo vem e pega a gente. O adversário vem e pega a gente. Os pratos vêm e pega a gente. Os desejos desse mundo vêm e pega a gente. Então eu preciso estar cheio do poder de Deus. Eu preciso estar de mão dada com o Espírito Santo. Eu preciso. Não é questão de tipo assim, mostrar que eu sou cheio. É questão de sobrevivência. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu procuro o Espírito Santo. Senhor, me visita, Senhor. Eu hoje estou me sentindo fraco. Me enche, me renova, me fortalece, me anima. Não me deixe, Senhor, só me encha do teu poder, me encha do teu Espírito Santo, me encha. É tão bom sentir a tua presença, é tão bom sentir o teu poder, é tão bom ser renovado. Me encha, Pai, do teu Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós precisamos, irmão, buscar a Deus, buscar ao Senhor. Louvado seja Deus. O poder da oração. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. O lugar só tremeu depois da oração. O poder da oração é o primeiro segredo de uma igreja avivada. Lembra daquele ditado? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Lembra disso? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Em Atos capítulo 12, verso 5 diz: enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso, mas a igreja estava em oração. A igreja estava orando por quem? Por Pedro, o pastor da igreja. E quando Pedro estava preso, Tiago, seu companheiro, tinha acabado de ser morto à espada. Pedro era o próximo. E a igreja estava em oração. E o sobrenatural aconteceu. Sobrenatural aconteceu. Pedro saiu da prisão pela porta da frente. As cadeias foram abertas e ele saiu pela porta da frente, porque o sobrenatural aconteceu. Aquilo que é impossível aos homens, Deus vai lá e faz. Bendito seja Deus. E Pedro foi solto. Em Atos capítulo 16, do 25 ao 26, perto da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus. Perto da meia-noite, eles cantavam hinos a Deus. E os outros presos os ouviam, porque não era convertido a Cristo ainda. Mas Paulo e Silas eram crentes. Eram cristãos. E a Bíblia diz que quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Ou seja, oração e louvor. Paulo orava, Silas cantava, e o mover de Deus, o poder de Deus encheu aquele ambiente, e aqueles presos que estavam ouvindo a oração. Irmão, quem aqui já orou perto de pessoas e foi edificado? Glória a Deus. Assim, tem irmãos que você ora que você sente aquele arrepio. Quem aqui já viu louvores sendo cantado por pessoas que tocou a alma, que tocou você? Pois é, foi isso que aconteceu aqui. Paulo e Silas tinha a presença de Deus, tinha o perfume do Espírito Santo, e quando eles abriram a boca, a Bíblia diz que o sobrenatural aconteceu, os portões foram abertos, e aqueles presos que estavam lá, todos se converteram a Cristo. Eles não fugiram, por causa do poder da oração. Jesus disse assim, que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer, para termos o poder de Deus, para sermos revestidos do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo. Nós temos que orar ao Senhor, nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que cultivar a oração, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos conversar com Deus, falar com Deus, chorar aos pés do Senhor. Deus está com seus ouvidos abertos para ouvir a tua oração, Ele não está com os ouvidos fechados. Você está falando com Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que tem ouvido e ouve as orações do seu povo. Então você precisa orar. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore. Quer ser cheio do poder de Deus? Ore. Pastor, onde eu devo orar? Não tem um lugar para orar, irmão. É onde você mora, você pode orar. Em qualquer cômodo da sua casa você pode orar. Aqui na igreja você pode orar. Está indo trabalhar, você pode orar. Pastor, a minha oração só tem que ser falada? Não, tem várias formas de orar. O importante é orar a Deus. Aí sim vem o poder de Deus, aí sim vem o poder do Espírito Santo, aí sim vem a presença gloriosa do Senhor, aí sim vem o Senhor visitando a minha vida e a sua vida. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, depois da oração, nós temos o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um fluido. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é nada disso a qual se tem aqui. O Espírito Santo, ele é Deus. É uma pessoa. Tem sentimento. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos cultivar uma oração voltada ao Espírito Santo. A gente cultiva muita oração sobre as nossas necessidades, mas esquecemos de orar sobre o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha e nos encha do seu
poder. E é por isso que muitas das vezes nós ficamos fracos, não conseguimos ter força, andamos desanimados, porque não cultivamos a oração voltada ao Espírito Santo de Deus. Mas cultivamos a oração quando o negócio aperta, aí a gente vai lá, Senhor, faça, lembra-te de mim. Amados, cultive a oração. Pastor, eu tenho medo do Espírito Santo. Não, você não tem que ter medo do Espírito Santo, não. Pastor, eu tenho medo de ser batizado no Espírito Santo. Não, você não precisa ter medo de ser batizado no Espírito Santo, não. Pastor, eu tenho medo de falar em línguas. Pelo amor de Deus, você falando em línguas, você está sendo edificado, está falando com Deus, que só Deus entende. A não ser que haja um intérprete na congregação, e a não ser que você seja também, tenha o dom de interpretar as línguas. Então você tem que buscar sim o Espírito Santo, tem que buscar sim o batismo com o Espírito Santo, tem que buscar sim os dons espirituais, tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu quero ser pastor como o Senhor. E aí eu vou dizer, você não vai ser pastor como eu, não, você vai ser melhor do que eu. Como é que eu faço isso? Busco o Espírito Santo, busco o Espírito Santo. Fala, Senhor Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero pregar na unção da tua palavra. Aleluia, eu quero ser cheio, eu quero sentir o teu poder, eu quero sentir o que esses homens sentiu. Então cultive a oração, cultive a busca no Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Uma coisa é a manifestação. Tem gente que veja só, tem gente que pula, tem gente que bate palma, tem gente que faz umas coisas. Aquilo ali é a emoção dele junto com o Espírito Santo. É o Espírito Santo enchendo ele. Ele tem o jeito dele. Olha o meu jeito aqui de falar. Todo mundo já sabe. Se eu gritar lá do outro lado, é o pastor Alessandro lá, a voz dele lá. Entendeu? São manifestação. São a emoção ligada à ação do Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo tem algum movimento? Não. Qual é o movimento que ele tem? É encher você. É encher você. É te encher de graça. É te encher de virtude. É deixar você cheio do Espírito Santo. Como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Quando você paga as contas. Como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Quando você cuida da sua esposa e do seu marido. Como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Quando você, aleluia, cuida dos seus filhos. Como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Quando você dorme com Deus, anda com Deus, pensa em Deus, trabalha com Deus, deseja Deus. Aí sim você é cheio do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Como que é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu sou o melhor funcionário da empresa. Como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? As vizinhanças, os vizinhos me conhecem como cristão. Isso mostra que você é cheio do Espírito Santo. Não é só simplesmente falar em línguas. Louvado seja Deus. Então o segundo segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. Os irmãos foram novamente cheios do Espírito Santo. A experiência do Pentecoste sempre se repete no livro de Atos dos Apóstolos e continua se repetindo em nossos dias. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem crê nos dons espirituais aqui? Aleluia a Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo? Glória a Deus. Agora por que você espera alguém falar para você falar? Eu não consigo entender. Precisa alguém aqui? Não, você não tem que falar porque alguém está pedindo você. Você não tem que dar glória a Deus porque alguém está pedindo. Você tem que sentir e deixar o Espírito Santo te encher. E como é que você faz, pastor, para despertar esse dom que há em mim? Olha a palavra de Deus sendo pregada aqui, amado irmão. Foi isso que Paulo fez com Timóteo. Desperta o dom que há em ti. É pela palavra que você é cheio do Espírito Santo. Porque a palavra é Deus. E Cristo é a palavra. E ambos são Deus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. 2. O resultado de uma vida de oração é experimentar
experimentar a plenitude do Espírito Santo para evangelizar com mais fervor e pregar com mais ousadia a palavra de Deus. Aqui as pessoas se confundem muito. Pregar com ousadia aqui, então eu tenho que gritar mais alto, então eu tenho que falar mais rápido. Não é isso. Ousadia quer dizer coragem de pregar a genuína palavra. Não é questão de eloquência. Uma pessoa calma, tranquila, se ele pregar com ousadia, é a palavra de Deus. Ousadia não é grito, ousadia não é eloquência, ousadia é coragem de pregar a palavra de Deus, é coragem de testificar do poder de Deus, é não ter vergonha de ser cristão, é defender a bandeira de Cristo. Isso é ousadia, amado irmão. A gente confunde muito. Quanto mais eu grito, mais eu sou ousado. Não, você pode gritar arrotado, mas muitas das vezes você não é ousado. Você grita aqui, mas lá fora você tem dificuldade de falar que você é crente. Louvado seja Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus afirma: Pedro foi cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia perante as autoridades do povo e anciões. Louvado seja Deus. Então vamos buscar o poder de Deus, avivamento do Senhor, a busca do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Irmão, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir gritar mais. Vai chegar uma hora, eu preciso de um sucessor para fazer isso. Eu tenho que ter alguém aqui que vai lá, pastor, tamo junto, igual não, pastor, tamo junto, pastor, você está muito devagar para gritar, pode deixar comigo aqui, pastor. Eu vou ser um alarido aqui, porque eu estou sentindo Deus. Foi isso que Paulo e Silas fez. Você está sentindo Deus aí, Paulo? Silas dizendo, estou sentindo Deus aqui. Você está orando e eu estou cantando. Eu estou cantando e você está orando. E o que está acontecendo? O lugar está tremendo, o lugar está tremendo, o lugar está tremendo. A manifestação do Espírito Santo veio e encheu aqueles crentes. Oh, glória a Deus. Eu queria ver irmão cheio do Espírito Santo, homem cheio do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo que quando sair daqui vai lá chorar na cama. Eu estou sentindo Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu fui tocado por essa palavra, eu não consigo me conter, eu preciso do Espírito Santo. Oh, amados irmãos, cultive, busca mesmo, peça: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ser visitado pelo Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. E o último ingrediente, o último item é a palavra de Deus, o poder da palavra. A palavra de Deus é essencial e é a nossa regra de fé e é o nosso manual, é o pão, é o alimento do crente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Para começar, é o que nós aprendemos na aula passada: o verbo que se fez carne. A palavra de Deus é Cristo. Então você percebe que não tem como mover se a palavra não estiver em nós. Não tem como ter avivamento se a palavra não estiver em nós. Não tem como ter fogo de Deus se a palavra não estiver em nós. Para termos poder, precisamos da palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso ser orientado da palavra, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso cultivar a minha vida na palavra de Deus. O terceiro segredo de uma igreja avivada é o poder da palavra. A palavra de Deus é também uma fonte geradora de avivamento, e a única verdadeira é a palavra de Deus, porque eu só estou recitando ela. É a palavra de Deus. A igreja primitiva priorizava a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 24, a Bíblia afirma que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, porque ela não volta vazia. Ela faz o que deve ser feito, ela transforma, ela molda, ela trabalha na vida do ser humano. É a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 20,
o escritor sagrado escreve dizendo: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 6, verso 7, que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Louvado seja Deus. E Abacuque, capítulo 3, verso 2, o profeta Abacuque orou pelo avivamento da obra de Deus, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O avivamento começou após o homem ouvir e temer a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Foi assim que aconteceu nos dias de Esdras, Neemias e outros que ouviram e temeram a palavra do Senhor. Eu ouvi e temi a sua palavra, Senhor. E Abacuque está dizendo na sua oração: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vamos fazer a oração de Abacuque, irmãos. Aviva, Senhor, eu ouvi a tua palavra, ó Deus, e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, não é só hoje, mas enquanto a igreja estiver aqui, aviva ela, Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua obra até a tua volta. Eu ouvi a tua palavra, eu ouvi o teu recado e temi. Aviva-me, Senhor, glória a Deus. Aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor. Eu reconheço, porque a tua palavra trouxe a clareza aquilo que estava encoberto. Eu temi a tua palavra, eu temi a tua palavra. Eu reconheço que eu estou fraco, eu reconheço que eu estou negligente, eu reconheço que eu estou falho, eu reconheço, mas eu temi, Senhor. Eu temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos, amado irmão. Aleluia. O poder da oração, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus são três segredos importantes para uma igreja avivada. Se quiser experimentar, amado irmão, e se quiser voltar a experimentar, a voltar a provar, a voltar a ser cheio, você precisa começar pela oração incessante. O poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida, e você anunciará com poder a palavra de Deus. De Deus, glória a Deus. Vamos buscar nesta noite, amados irmãos. Vamos fazer como o profeta Abacuque fez. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Tira a palavra obra e diz assim: aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva, Senhor, a minha vida, Pai. Aviva-me, Senhor. Eu quero ser cheio do poder de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Aviva-me, Senhor. Eu já provei, eu sei como é. Eu sei que é bom sentir a tua presença, sentir o teu Espírito Santo. Aí aquela sede vem de orar, aquela sede vem de evangelizar, aquela sede vem de estar constante no culto. Aviva, Senhor, porque eu sei, quando eu for avivado, oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, olha a Deus assim, Senhor, olha a Deus assim, aviva-me, Senhor, eu quero ser cheio do teu poder, eu preciso ser quebrado pelo Senhor, eu entendi a tua palavra, eu entendi o teu recado, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor,
vazio, mas eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu poder. Eu quero sentir a Tua plenitude, como os homens sentiram, como os apóstolos sentiram. Eu quero, Senhor, ser cheio do Teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Toca em mim, quebra, Pai, esse coração de pedra. Vai quebrando os corações de pedra, Senhor, e vai colocando o coração voltado a Ti. Vai operando, vai trazendo, Pai, a manifestação do Teu poder. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, nos enche, Pai, do Teu poder. Eu reconheço que eu estou fraco, eu reconheço que eu estou desanimado, eu reconheço que eu tenho orado pouco, eu reconheço que eu tenho colocado coisas acima do Senhor, mas eu ouvi a Tua palavra e temi, Senhor. Me aviva, Pai, nesta noite, me aviva, aviva os meus irmãos, aviva a Tua igreja, como o Senhor avivou Paulo e Silas, como o Senhor avivou os apóstolos no dia de Pentecoste. Nos encha, Pai, do Teu poder, oh glória a Deus. Nos encha, Pai, do Teu poder, porque sabemos que a igreja não pode andar sem o Teu poder, a igreja não vencerá sem o Teu poder. Então nos encha, Pai, nesta noite, Senhor. Manifesta, Pai, o Teu poder, manifesta, Pai, o sobrenatural sobre as nossas vidas. Eles viram línguas como de fogo. Abra o céu, Pai, nesta noite sobre nós. Ah, Shadakalabasoya de Kalamaya. Regalamana Calabasoya de Kalamaya Namaha. Oh, glória a Deus. Renova, Pai, os jovens. Renova, Pai, os anciões. Renova, Pai, os varões. Renova, Pai, as mulheres. Renova, Pai, a Sua igreja, Senhor. Eu acredito que o Senhor ainda continua renovando os irmãos, mesmo em dias trabalhosos, mesmo em dia difícil. E é nesses dias que o Senhor promoveu avivamento. É nesses dias que o Senhor levantou um homem cheio do Teu poder, como Jonathan Herdel. Oh Deus, como Martim Lutero, como os pais da igreja, como Inácio de Antioquia, ei, Calabassoga da Calamaia, como Daniel Berg e Gunavini. Oh glória a Deus, como esses homens, Pai. Não podemos nos esquecer. Nos encha, Pai, do Teu poder, nos encha, Pai, do Teu Espírito. Ei, Calabassoga da Calamaia. Oh glória, encha a casa, encha nossas vidas. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Transborda, Pai, o Teu Espírito Santo. Nos inunda, Pai, derrama a cachoeira do Teu Espírito Santo. Derrama, manifesta os dons, porque eu sei quando o Teu Espírito Santo vem, tem dom de língua, tem dom de profecia, tem dom da palavra da ciência, tem dom de curar. Manda, Pai, derrama sobre nós. Continua com os olhos fechados. Vai adorando ao Senhor. Vai adorando ao Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali canta comigo, igreja, canta comigo. Ai, na Maia, Súria da Calamaia. Oh, glória a Deus. Ei, chama Calamassúria da Calamaia, na Maia. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando a Deus, vai adorando ao Senhor. Aleluia. Vai batizando com o Espírito Santo. Vai batizando, vai enchendo do Teu Espírito Santo. Aquele que está fraco traz força. Espírito,
mesmo ontem, o mesmo hoje. Nós precisamos ser cheios. Nós precisamos do Espírito Santo. Nos encha, Senhor. Nos encha, Senhor. Nos encha. Nos encha, Pai, do Teu Espírito Santo. Como Anastácio, Pai da igreja. Como Policarpo, Pai da igreja. Como Jesus. Encha da Caione Maia. Sentir mais uma vez o Teu Espírito Santo. Queremos, Pai, ser abraçados pelo Teu Espírito Santo. Queremos sentir. Nos encha, Senhor. Nós clamamos, nós imploramos, nós gritamos pela Tua presença. Toca em nós, ó Deus. Toca em nós, Senhor. Toca em nós, Senhor. Toca, Pai. Derrama, seja cheio. Busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Vai cultivando o poder do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Deus nos deu esse culto nesta noite. Ele falou conosco. Ele quer que eu e você seja cheio do Espírito Santo. Então saia daqui cheio do poder de Deus. Saia daqui cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vai enchendo, Senhor, a tua igreja. Vai enchendo, Pai, a tua igreja. Vai enchendo. Como Estevão viu o céu aberto. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Abra o céu sobre nós, Senhor. Abra o céu sobre nós. Abra o céu sobre nós. Abra o céu. Ah, Senhor. Derrama poder, derrama poder, derrama poder, derrama poder, derrama poder sobre nós, derrama poder sobre a tua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, só resta, meus irmãos, agradecer. Meu Deus. Glória a Deus. Deus falou conosco. Deus falou com a sua igreja. Agora nós vamos orar. Orar, oh glória a Deus. Orar. Pedir para que o Senhor continue nos enchendo da sua presença. Não só hoje, como aconteceu aqui, mas também durante essa semana, durante os dias que virão, para termos uma vida cheia do Espírito Santo. Você que entrou aqui fraco, eu acredito que você está saindo daqui fortalecido. Você que entrou aqui desanimado, eu acredito que você está saindo daqui animado. Você está saindo daqui renovado pela presença do Senhor, renovado pela sua palavra. Ele se fez presente no nosso meio. Nós vimos o Senhor manifestar o sobrenatural em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus.